Capítulo 11. Olivia conseguia ouvir a gritaria. Estava apavorada. Não sabia o que estava acontecendo lá fora. Não sabia o que devia fazer. Tinham pegado seu celular, mas não era o telefone que ela recorria quando estava perdida. A maioria das crianças da sua idade perguntava ao Google, a Siri ou a Alexa quando queria saber das coisas, mas ela sempre buscou o pai nesses momentos. Seu pai sabia tudo. Seu pai sabia tudo do mundo, e sua mãe sempre teve respostas para os seus problemas na escola com amigos, professores ou autoestima. Ela era tão inteligente quanto seu pai, mas nunca gostou de ficar se exibindo por causa disso. Algum dos seus pais sempre sabia o que estava acontecendo e o que ela devia fazer. Mas a sua mãe estava morta, e o seu pai foi tirado dela. Estava completamente sozinha, sem o pai, sem a cobertinha que a acalmava e sem o Lexapro. Owen não servia para nada. Owen estava escondido dentro do capuz, sem dizer nada. Na pressa para sair de casa, Ritter se esqueceu de lhes dar as medicações do dia. Era sempre assim. Ritter era nova demais para ser uma mãe de verdade. Mães faziam listas, conferiam item por item e nunca esqueciam as coisas. Mães cuidavam dos filhos. A transição entre o Owen com Tá e o Owen com toque e crises de pânico era sempre difícil de acompanhar. Ela conseguia se virar, mas Owen já estava um dia e meio sem os remédios, então logo mais viraria um caco. Provavelmente era melhor deixá-lo quieto. Estava tão quente. A garganta de Olivia doía. Ela estava com muita sede. Deixou que as moscas pousassem no seu corpo. O cansaço era intenso demais para lutar contra os insetos agora. Elas rastejaram de um lado para o outro no seu braço. Papai matou aquela mulher. Mas a culpa era de Ritter. Ele estava dirigindo rápido para impressioná-la. Ritter se impressionava fácil. Não era muito inteligente. Não tinha nem concluído o ensino médio. A mãe de Olivia, sua mãe de verdade, tinha até doutorado. Sua mãe de verdade era bióloga. Olivia conseguiu colocar 2 dedos entre a corda e o pescoço. Isso fez com que respirar ficasse um pouco mais fácil. Colocaram cordas ao redor do seu pescoço como se fossem enforcá-la. E era provável que fossem mesmo. Era provável que matassem todos eles. Olho por olho e toda aquela baboseira dos estudos bíblicos. As cordas eram ásperas, e doía quando ela tentava se mexer. Em Owen, estavam por cima do moletom. Ele foi esperto de deixar assim. Desse jeito não arranhavam o pescoço. Ele continuava ali parado, como se estivesse morto. Nem chorando estava. Olivia estava. E ninguém vinha ajudar. Ninguém viria ajudar. A sua mãe tinha morrido, e o seu pai, oi, disse uma voz. Uma voz bem ao seu lado. Apavorada, Olivia se virou. Um rostinho a encarava por uma fenda entre as tábuas. Uma menina de uns 7 ou 8 anos com cabelos loiros e grandes olhos escuros. Oi, disse Olivia. Qual é o seu nome? Neve, respondeu a menina. E o seu? Olivia. É o seu irmão aquele ali? Perguntou Neve. Oh. O nome dele é Owen. Oi, Owen, disse a menina. Owen não falou nada. Ele não é de falar muito, explicou Olivia. Vocês não deviam estar aí, disse Niame. É para ovelhas. Elas usam de casinha às vezes. Não é lugar para se viver. Casinha é banheiro, certo? Perguntou Olivia. Casinha é casinha, respondeu Niame, chocada com o questionamento. De onde vocês são? Dos Estados Unidos. Eu conheço os Estados Unidos. Ficam perto de Sydney, eu acho. Meu papai já foi para Sydney. Você está triste? Triste? É, acho que sim. Eu queria ir para casa. Está triste por causa do seu pai? Como assim? Está triste porque ele morreu? Ele não morreu, disse Olivia enquanto sentia uma onda de pavor tomando-a de assalto. Ele morreu, sim. O que você acha que acontece quando a gente morre? Na escolinha falam que a gente vai para o céu e vira anjo, mas o papai diz que não existe céu coisa nenhuma. Ele diz que, quando a gente morre, não acontece nada. Por que você acha que o meu pai morreu? Perguntou Olivia. Porque o Danny deu uma facada nele. Uma facada daquelas. O sangue e as tripas saíram e depois ele deitou e ficou lá, sem fazer nada. Isso é mentira, disse Olivia. É verdade. Eles fizeram uma coisa com a sua mamãe. A Ritter não é minha mãe. O Lenny vai cortar a língua da sua mamãe. O Lenny vai colocar aquela tesourona na boca dela e cortar a língua fora porque aí ela não vai mais poder ficar respondendo à mãe. A mãe não gostou nada. Não, nada disso aconteceu. É verdade. A mãe mandou eles levarem o seu papai e a Ellen para o velho congelador. 2 pessoas mortas juntas. Se olhar pela janela, dá para ver eles na mesona. Vem e vê com os seus próprios olhos. Você tem como me soltar? Perguntou Olivia. Quê? Você tem como me soltar? A menina foi até a frente do galpão de tosquia e voltou. Eles colocaram um negócio na porta. Como é o nome daquelas coisas de metal, mesmo? Queida-do? Isso. Tem outro jeito de sair daqui? Perguntou Olivia. Não sei. Tinha um buracão no teto de onde dava para ver o lado de fora, mas eles arrumaram já. O teto é alto demais, de todo jeito. Uma das ovelhas fugiu no verão passado,
contou Niame. Por onde? Está vendo ali na parede que tem uma parte com cor diferente? Não, está escuro demais para ver qualquer coisa. Perto de mim, aqui onde eu estou. O Jaco arrumou. Ele usou madeira que veio com o mar. Acho que não é muito forte. E não pintaram nem nada. Ivan é um carpinteiro melhé. Tem alguém vindo, disse a garota antes de se esconder na sombra. Olivia ouviu uma chave girar no cadeado. A porta se abriu. Owen espiou pelo capuz. Muito bem, você vem comigo, disse um homem. Era um sujeito gigante com bigode e cabelo preto. Ele se ajoelhou na frente de Olivia e desamarrou a corda que ia do pescoço dela até o gancho sobre sua cabeça. Depois, desamarrou a corda que prendia à parede. Puxou-a pelas costas da camiseta até ela ficar de pé. Para onde você vai levar ela? Perguntou Owen. Cala a boca aí, amiguinho, se tiver algum bom senso nessa sua cabeça, disse o homem. Ele levou Olivia para fora e trancou a porta do galpão. O que está acontecendo? Quis saber Olivia. Daqui a pouco você vai ver, respondeu o homem. Ele a levou até o pátio da fazenda, onde havia muita gente reunida. Havia uma fogueira estalando. Música. Espera, disse o sujeito. Ele mexeu em alguma coisa que tinha prendido ao cinto. Era uma garrafa de barro. Tirou a rolha e a passou para Olivia. Ela a pegou com suas mãozinhas pequenas. O cheiro era ruim. O que é isso? Perguntou ela. Cana. Você vai precisar. E. Eu não quero. Deixa que eu te ajudo a engolir. Ele apertou as bochechas dela, fez com que ela abrisse a boca e virou a bebida. Olivia não teve escolha a não ser engolir, e o líquido queimava. Seus olhos ficaram marejados, e sua garganta parecia arder em chamas. Ela tropeçou, e o homem a levantou pela cintura para carregá-la até o meio do círculo. Outro homem estava segurando Ritter pelo pescoço e enfiando um alicate na sua boca. Olivia gritou, soltou-se do sujeito que a carregava e correu até Ritter. Chutou o homem que segurava o alicate, e ele ficou tão surpreso que acabou soltando Ritter. Olivia caiu nos braços dela. Mataram o papai. Mataram ele, não mataram. Perguntou Olivia, carando convulsivamente. Me da culpa. Me desculpa, meu bebê, disse Ritter, apertando-a ainda mais, colocando as mãos amarradas de Olivia ao seu redor, abraçando-a o mais forte que conseguia. Olivia se enterrou no peito de Heather. Nunca a havia abraçado de verdade antes, a não ser naquela única vez no casamento, antes do Natal. E foi só por educação. Ritter a embalou de um lado para o outro e começou a chorar também. O que eu faço agora? Perguntou o ferreiro. Deixa para lá, respondeu Matt. Ele morreu mesmo? Sussurrou Olivia. Eu sinto muito, meu amor. Sinto muito, muito mesmo, sussurrou Ritter em resposta. Olha a menina aí. Quero dar uma olhada nela, disse Dani. Deixa ele dar uma olhada nela, ordenou Jaco. Olivia sentiu um braço envolvê-la e afastá-la de Ritter, que tentou alcançá-la, mas o homem com avental de couro a empurrou para o chão. O que acha, Dani? Perguntou Jaco. O sujeito chamado Dani a estava encarando. Ele era magro, ruivo e repulsivo. Estava com a língua para fora e babava. Parecia muito bêbado. Ele esticou a mão e tocou o cabelo dela. Olivia se encolheu. Alguns dos homens começaram a rir e alguém gritou, vai fundo, Dani. Manda ver. Quantos anos você tem? Perguntou Danny. Seu bafo tinha o cheiro daquela cana que ela foi forçada a beber. 14, respondeu Olivia. A velha com a bengala estava se aproximando, aquela que chamavam de mãe. Ela inclinou a cabeça da menina para trás e deu uma boa olhada. Suas mãos eram frias e grudentas. E aí, Dani? Perguntou a idosa. Ninguém nunca vai substituir a Ellen, mas já é melhor que nada, respondeu ele. Tudo na vida é equilíbrio. A natureza tratou você muito mal hoje. Isso vai restaurar o equilíbrio. Pode ficar com ela, declarou a mãe. Vieram algumas risadas dos homens reunidos. Olivia viu que Ritter tinha se levantado. O sujeito com o alicate se colocou na frente dela. Ela deu a volta nele e se aproximou um passo da mãe. Você não fez nada de errado até agora, disse Ritter. Como assim? Perguntou Matt. Você não fez nada de errado. Nadina de nada. Tudo o que aconteceu de ruim foi culpa ou do Tom ou dele, continuou ela, apontando para Dani. Se você nos levar de volta para o continente, aí você vai até a polícia. Claro que vai, argumentou a mãe com raiva. E daí? Nada vai acontecer com ninguém aqui além dele. Você não fez nada de errado, disse Ritter. A gente sequestrou vocês, disse Matt. Mantivemos todos aqui contra a vontade. Não, vocês nos mantiveram em segurança enquanto tentavam entrar em contato com a polícia do continente. Se deixarem esse sujeito ficar com ela agora, aí acabou, insistiu Ritter. Vão ter que matar todo mundo. E o casal holandês. Vocês têm certeza de que vão se safar? Essa é uma decisão enorme. Uma decisão que eu já tomei, disse a mãe. Você falou que ia dormir para pensar melhor. A gente não vai a lugar nenhum. Estamos trancados naquele galpão. Pode decidir de manhã, apontou Ritter. Matt olhou para a mãe. Até que faz sentido o que ela está dizendo. A mãe se apoiou no pedaço de pau e meneou a cabeça.
E onde é que isso vai parar? A palavra do Terry era lei, na época dele, era isso e ponto, disse a mãe. Com licença, mas você não vai ter que voltar atrás em nenhuma decisão. É só para pensar a respeito durante a noite. Que diferença vai fazer? Não vamos a lugar nenhum, falou Ritter. E que diferença vai fazer para você? Perguntou Matt. Ritter olhou para Dani e então para Matt. Eu tenho o dever de proteger essas crianças, disse ela baixinho. E os outros dois? Quis saber a mãe. Acho que temos que segurar eles também. O que vamos fazer, Matt? Podemos decidir amanhã também. A mãe pegou um lenço do bolso da saia, assoou o nariz e examinou o conteúdo. Depois, olhou para Matt e terminou o cigarro. Eu falei que ia dormir para pensar melhor, não falei? Matt fez que sim com a cabeça. Eu acho que é uma ótima ideia. Não. Você falou que eu podia ficar com ela. Coramingo Danny. E talvez eu fale de novo, mas agora cala essa boca, Daniel. Só quero o que é meu por direito. E vai ter. Mas precisa esperar. Tá bom, Jaco. Põe eles de volta no galpão de Tosquia e tranca todo mundo lá, inclusive os alemães. De manhã a gente dá um jeito. Se o Danny incomodar você, manda alguém jogar ele na porcaria do poço. Capítulo 12. Ritter venceu essa batalha, mas havia muitas outras pela frente. Pelo menos tinha conseguido um pouco de tempo. Danny começou a gritar e protestar atrás delas enquanto Jaco as levava de volta à prisão. Ainda com as mãos amarradas, Ritter colocou os braços ao redor de Olivia, mas a menina se afastou. Ritter sabia que ela ainda estava tentando processar tudo. Tom teria que conversar com a filha sobre. Espera. O que estava acontecendo? Tom. Como Tom poderia? Ela engoliu em seco. Tom. Ai, não. Ai, meu Deus. Tom não. Não foi amor à primeira vista, mas quase isso. Ele era tão engraçado, tão charmoso e tão inteligente. Todos os livros que ele tinha lido. Todas as coisas que ele sabia. E aquela educação da costa oeste à moda antiga. E não atrapalhava em nada o fato de ele ser tão bonito. Com aquela beleza típica dos anos 50. A calma e a postura firme de um homem dos anos 50. Ele não sabia consertar o motor como os homens da ilha de Guzi, mas sabia preparar uma caneca de chocolate quente, ler poesia numa tarde chuvosa e colocar as crianças para dormir cedo no sábado, depois trancar a porta do quarto para mandar ver na cama. E agora estava morto. E ela estava num pesadelo. No meio do nada, cercada por um bando de gente doida. E com tanta sede. Sua cabeça parecia aérea. Seria tão fácil cair e também se deixar consumir por aquela terra avermelhada e quente. Estava entrando em choque. Mas não podia. Tinha que manter a calma por si mesma e, agora, por Owen e Olivia. Chegaram ao galpão de Tosquia. Jaco destrancou a porta e as empurrou lá para dentro. Faz horas que a gente está sem água ou comida, disse Ritter. Jaco se aproximou do rosto dela. Pensei que já tinha aprendido a lição, sua piranha tagarela. Agora cala essa boca ou eu calo para você. A gente precisa de água, disse Ritter. Jaco a separou de Olivia e a forçou a se sentar. Colocou o nó ao redor do seu pescoço e o apertou bem rente à viga do telhado. Amarrou uma segunda corda também ao redor do seu pescoço e prendeu a parede dos fundos para que ela não conseguisse se mexer. Depois, começou o mesmo processo com Olivia. Não aperta muito, pediu Ritter. O Matt tinha concordado. O Matt é um frouxo, respondeu Jaco. Enquanto olhava fixo para ela, ele apertou lentamente o laço ao redor do pescoço de Olivia até a garota começar a engasgar. Ela até tentou colocar um dedo entre a corda e o pescoço, mas já estava esticado demais. Por favor. Implorou Heather. Para com isso. A mãe mandou garantir que vocês ficassem bem presos, disse Jaco. Ela mandou manter a gente vivo. Protestou Heather. Ela não está morta. Está bem confortável. Não é, bonitinha. Está doendo, disse Olivia, ofegante. Por favor, pediu Ritter. Eu gosto quando você fala por favor desse jeito. Repete, vai, disse Jaco. Por favor, ela é só uma criança. Jaco fez que não com a cabeça. Que nada, ela é uma mulher já. Quer dizer, pelo menos vai ser depois que o Danny der um trato nela, murmurou ele. Eu sou uma mulher. Por favor, larga ela. Jaco fez que sim. Ah, você é uma mulher, é? Disse ele, abrindo uma folga no laço que envolvia o pescoço de Olivia. A menina ofegou, tentando respirar fundo várias vezes. Jaco atravessou o galpão de Tosquia. Afastou da frente do rosto as mechas de cabelo que restavam na cabeça e deu um sorriso amarelado de chacal. Ele se agachou na frente de Ritter e deu uma olhada nela. E bem novinha também. Quantos anos você tem? É bem mais nova que ele. 24, respondeu Ritter. 24, é? Bom, 24, é você ou ela. Quem vai ser? Não foi isso que mandaram você fazer, disse Ritter, desesperada. Mandaram? Ninguém manda em mim. Ninguém mandou coisa nenhuma. Ele deu risada. Você já morreu, gatinha. Todos vocês. Ou não estava prestando atenção. Me desculpa, eu não quis dizer mandaram. É só que a mãe pediu que você nos trancasse aqui. Você ouviu.
Ela vai dormir para pensar no que fazer com a gente. Por mim, ela que durma por 1000 anos. Agora, queridinha, por mais que eu tenha adorado essa nossa conversinha, o seu trabalho é fazer uma escolha. Quem vai ser? Você ou a sua filha loirinha? A garganta de Ritter estava seca. Sua cabeça parecia à deriva. Por favor, você não precisa fazer isso. Ah, sim, eu gosto quando você pede por favor, toda americaninha, mas já deu de conversa fiada. Você ou ela? 10 segundos. O Matt disse que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, eu. Foi o que imaginei. Agora, seja uma boa menina e bota para fora. Owen a encarava. Ambas as crianças estavam horrorizadas, apavoradas. E Owen ainda nem sabia o que tinha acontecido com o pai. Owen. Olivia. Quero que vocês dois fechem os olhos. Owen, tampa a cabeça com o capuz. Fechem os olhos com força, os dois. Owen tapou a cabeça com o capuz. Olivia cerrou os olhos. Nenhum dos dois, ela esperava, sabia o que estava prestes a acontecer. A calça jeans de Jaco era originalmente azul, mas tinha tanta sujeira encrostada que o tom agora era um preto avermelhado. Ele sorria. A carabina continuava pendurada nas costas. Ela olhou para ele. Ele leu a mente dela. Vê se não faz nenhuma gracinha, Ritter, porque você sabe muito bem o que vai acontecer com você e com ela. A vontade dela era bater nas bolas dele com as mãos amarradas. E provavelmente seria uma bela de uma pancada dolorida, mas e depois? Ele quebraria a cara dela e estupraria Olivia. Ela estendeu as mãos para o zíper e tentou abrir. Estava coberto com tanta imundície e ferrugem que não abria. Você consegue fazer melhor que isso, Ritter. Ela tentou com mais força, mas o zíper não se mexia. Acho que não foi muito usado. Espero para o seu bem que não esteja tentando ser engraçadinha. Ele deu um passo para trás, abriu o cinto e o zíper e abaixou a calça. Bem na hora, a porta se abriu e Matt apareceu com o casal holandês. Mas que porra é essa? Não é da sua conta, parceiro, respondeu Jaco. Volta daqui a 10 minutos. Nem fodendo. Some daqui. Quem mandou? Matt tirou a carabina do ombro e a apontou para Jaco. Eu mandei, seu babaca. Se você fizer isso, vai acabar aqui com eles, zombou Jaco. E a sua cabeça vai acabar espalhada na porra do teto. Os dois homens ficaram se encarando. O ar estava elétrico. Heather prendeu a respiração. E se ela tentasse? Jaco deu um passo para trás e subiu a calça. Deu uma olhada em Ritter, depois em Matt, e cuspiu. Mal ia caber dentro dessa piranha mesmo, dá para ver de longe, disse ele e saiu revoltado do galpão enquanto murmurava consigo mesmo. O coração de Ritter batia forte. Suas mãos tremiam. Tá bom, vocês dois, sentem no chão, disse Matt para o casal holandês. Não dá para ficarem andando por aí, então vou colocar essas cordas em volta do pescoço de vocês e prender no teto. Ficou louco? Disse Hans. Você não pode fazer isso. Olha para as crianças. Se eu fiz com elas, não tenha dúvida de que vou fazer com vocês, respondeu Matt. Sentem logo. O casal holandês se sentou no chão sujo do galpão de Tosquia. Suas mãos já haviam sido amarradas, e todos os seus pertences, tirados. Ritter percebeu que Hans não estava processando os últimos acontecimentos, mas Petra já entendia. Ela começou a chorar quando Matt passou o laço pelo seu pescoço. Isso é um absurdo. Um completo absurdo. Disse Hans. Ele ainda não havia entendido. Na sua cabeça, estava escrevendo uma carta invocadíssima para o Conselho de Turismo Australiano. Depois de prender o casal holandês, Matt conferiu os nós das crianças e de Ritter. Podiam passar a noite inteira cutucando a corda que não adiantaria de nada. Precisamos de água para sobreviver até de manhã aqui. Comida também. Mas principalmente água. Vocês não vão decidir nada se a gente morrer de sede, disse Ritter aos sussurros, mas num tom insistente. Matt fez que sim com a cabeça. Espera aí. Ele fechou a porta do galpão e a trancou. O que está acontecendo? Não acredito nisso, exclamou Hans. Ze houden ons gevangen. Ze gaan ons morgen vermoorden, disse Petra, sem emoção nenhuma na voz. A única palavra que Ritter pensou ter entendido foi vermoorden. Sim, eles vão matar a gente. A porta do galpão foi destrancada e aberta. Matt entrou com uma garrafa de 1 litro de água. Isso é o máximo que consigo, disse ele, deixando a bebida em frente a Ritter. Obrigada. Como é que vamos passar de um para o outro? Pode levar para as crianças tomarem um golinho? Por favor. Matt ficou visivelmente constrangido. Que? É que eu não consigo. Você pode fazer isso por mim, por favor? Só coloca na boca delas e faz elas beberem. A melhor forma de fazer um adulto se conectar a uma criança é alimentando-a. É primitivo, dizia um dos livros sobre criação de filhos que Tom fez com que ela lesse. Matt suspirou. Tá bom, tá bom. Crianças, quero que vocês tomem um belo de um gole, disse Ritter. Os dois estavam com tanta sede que beberam avidamente. Mas e a gente? Perguntou Petra. Vocês dividem com ela, respondeu Matt, jogando a garrafa em frente a Ritter. Como vamos ao banheiro? Perguntou Hans.
Aí vocês vão ter que se virar. Cadê o meu pai? Perguntou Owen. Matolou para Heather. Essa eu deixo para sua mãe responder. Ela não é a minha mãe, disse Owen. Bom, ela vai contar mesmo assim. Estou saindo, mas a gente vai ficar de olho em vocês, então nada de bancarem os espertinhos. Se ficarem quietinhos, ninguém vai acabar estrangulado. Se fizerem alguma gracinha, aí não venham jogar a culpa em mim depois. E, se vocês têm um pingo de noção, não façam barulho nenhum. A mãe gosta de dormir. Boa noite. Você vai mesmo deixar a gente assim? Perguntou Heather. E o que é que eu posso fazer? Ele saiu e trancou a porta. Cadê o seu marido? Questionou Hans depois de Matt ter saído. Heather sabia que agora não havia saída. Mas alguém precisava segurar firme aquele menino quando ela contasse. Coitado do Owen. Coitada da Olivia. Ai, meu Deus, coitadas dessas crianças. Heather tomou um longo gole de água. Me conta, pediu Owen. Ele era esperto demais para Heather dourar a pílula ou tentar ludibriá-lo com um não sei. Owen, quero que você olhe para mim. Olha para mim, Owen. Por favor. Mataram ele, não mataram? Disse o garoto das profundezas do capuz. Owen, mataram porque ele matou aquela mulher, concluiu Owen no automático. Não, disse Hans. Mataram ele? Owen, eu sinto muito de verdade. Tenti Peter. A gente tinha meio que dado um jeito em tudo, mas aí o marido da mulher chegou. Sinto muito, meu amor. De verdade. Queria poder ir aí dar um abraço em você, meu querido. Hans e Petra começaram a falar acaloradamente em holandês. Ele morreu mesmo? Perguntou Owen Bixenho. Sinto muito, respondeu Heather. Furioso, Owen a encarou, então voltou a esconder a cabeça no capuz. Seu corpo inteiro começou a tremer. Eu sinto muito, Owen. Cala a boca, Heather. Só cala essa boca, entendeu? Cala a porra da boca. Heather fez que sim com a cabeça. Não tinha problema deixá-lo extravasar. Olivia também. Os dois passariam anos lidando com o ocorrido. Isso se não fossem todos assassinados de manhã. O coração dela batia forte. Pelo amor de Deus, onde é que estava aquele canivete? Será que o havia perdido? Como foi perdê-lo? Ela o havia enterrado bem ali quando saíram. Precisava encontrar-o. Será que estava perto do gancho de ferro ou lá do lado do... Ali estava. Obrigada, meu Deus. Ela agarrou a faca e, apesar de mal ter espaço, começou a cortar o nó nos punhos. A corda era grossa, mas a lâmina era bem afiada e, assim que ela conseguiu um bom ângulo, começou a cortá-la. Olivia estava olhando para ela. Tinha parado de chorar agora. Owen fazia barulhos baixinhos dentro do capaz. O casal holandês continuava a discussão acalorada. Ela cerrou. Sentiu o atrito. Cerrume. Ignorava as moscas, os mosquitos, o calor que parecia um forno, o fato de Tom, seu alicerce, seu salvador, ter morrido. Olhou para fora através de uma fresta na parede de tábuas. A multidão parecia estar se dispersando e voltando à grande casa principal da fazenda ou às moradias menores no entorno. Heather cerrava a corda enquanto escorria suor da testa. O atrito fazia os seus dedos queimarem, e fiozinhos de fumaça saíam das fibras. Ela parou por um instante, soltou a faca e abriu a tampa da garrafa, o que não era nada fácil com as mãos amarradas. A água estava morna, mas boa mesmo assim. A garrafa estava pela metade agora. Precisava guardar o restante. Outra olhada lá para fora. Nenhum movimento evidente. Algumas vozes no pátio principal. As luzes da casa continuavam acesas. O mais esperto a fazer seria esperar a madrugada. Quando tudo estivesse quieto, conseguiriam fugir com calma e sem dar início a uma perseguição. Ou talvez fosse melhor simplesmente dar no pé assim que possível, pois ainda havia o risco de decidirem separá-los, de colocarem um guarda no galpão ou de Jaco ou Dani virem atrás de Olivia. Mas isso eles resolveriam quando ela pegou a faca. Segurou-a entre o indicador e o polegar. Saru, Suru, Saru. De repente, a lâmina atravessou um dos fios principais. Ela cerrou com ainda mais força, e, quando outra parte se rompeu, quase deu para ouvir. Cortou o último fio e pronto. Ela sacudiu os pulsos, e a corda caiu. Afrouxou o laço no pescoço. 30 segundos depois, estava completamente livre. Caso se levantasse, talvez ficasse visível lá de fora. O melhor era ficar abaixada. Ela engatinhou até Olivia e soltou a corda do pescoço dela. Depois, fez o mesmo com Owen. Papai não queria vir. A gente que insistiu. A culpa é nossa, disse Owen. Não, a culpa é deles. Foram eles que o mataram. Ela tentou abraçar Owen, mas ele não deixou. Não encosta em mim, Heather, choramingou ele enquanto a afastava. Ela tentou desamarrar a corda do pescoço de Hans. Pare com isso. Não queremos encrenca. Todo mundo aqui já está encrencado, respondeu Heather. São vocês que estão encrencados. Se nos juntarmos a vocês, vamos acabar encrencados também. Heather se virou para Petra. E você? Eu não sei. Me deixa só afrouxar a corda do seu pescoço. Dá para ver que está enforcando você.
Petra olhou para Hans, que disse algo num holandês rápido. É melhor você não nos ajudar, disse ela. Tudo bem, falou Ritter. Ela se ajoelhou na frente de Owen e abriu a garrafa de água. Você vai tomar mais um gole disso aqui, nem que eu tenha que te enfiar goela abaixo, entendeu? Ele não respondeu. Entendo? Ele está atrás do muro dele, explicou Olivia. Atrás do quê? Ah, sei, disse Ritter. Você não entende o muro dele de verdade, não é? Você não sabe nada da gente, disse Olivia. Owen. Sou eu, Olivia. Sai daí e toma um gole. Owen se mexeu e agarrou a garrafa. Primeiro deu um golinho e depois um golão. Muito bem, disse Ritter, então engatinhou de volta até Olivia. Começou a serrar as cordas ao redor dos punhos da garota, mas ela a impediu. O que você está fazendo? Estou soltando você e depois a gente vai dar o fora daqui. Não. Acho melhor não. Você só vai acabar piorando tudo. Owen fez que sim. Ela não sabe o que está fazendo. O papai talvez soubesse, mas ela não. Vamos lá, gente. Não. Não encosta em mim, disse Olivia e começou a hiperventilar. Owen e Olivia estavam olhando para ela como sempre olhavam, com desprezo. Desta vez, é claro, através de um véu de luto, pavor e lágrimas. Ritter fechou os olhos. Nunca quis ser madrasta deles. O que ela queria era ter um teto sobre a cabeça, conforto, coisas boas e quem sabe ver um pouco do mundo. O que ela queria era Tom. Era nova demais para a maternidade. Na verdade, nunca tinha pensado direito no assunto. Não tinha a idade certa para ser mãe de Olivia e Owen. Quando tentava brincar com eles, não era como aquelas mães divertidas que deixam todo mundo à vontade. Nada disso. Era como uma daquelas crianças mais velhas que ficam no canto do parquinho, chatas demais para ter amigos da mesma idade. Não dava para dizer que não tinha tentado. Porque tinha. Se as crianças não quisessem ir, bom, ela podia fugir sozinha, sem pensar duas vezes. Isso. Depois de admitir isso a si mesma, Ritter acenou positivamente com a cabeça, abriu os olhos e se agachou diante de Olivia, que continuava em pânico. Respira fundo, meu amor. Isso. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Respira fundo. Isso. Está melhor? Oh. Olivia, agora me escuta. Se a gente ficar aqui, vão matar a gente, disse, articulando bem cada palavra. Olivia levou 30 segundos para refletir sobre isso. Choramingou como se uma onda tivesse passado por ela. Fez que sim e levantou as mãos. Ritter cerrou a corda até libertá-la. Está doendo, disse Olivia. Fica esfregando até a circulação voltar ao normal. Daqui a pouco vai começar a melhorar, garantiu Ritter. Ela olhou para a casa lá atrás. As luzes estavam apagadas agora. A única lâmpada acesa na fazenda inteira era a que ficava diretamente em frente ao galpão. Nada bom. Ela se forçou a exibir uma expressão de determinação, engatinhou até Owen e começou a serrar as cordas que o prendiam. Como é que a gente vai escapar? Perguntou o garoto. Não sei, ainda. Mas vamos pensar em alguma coisa. O que você está pensando em fazer? Perguntou Petra. Fugir daqui e sair correndo, respondeu Ritter, ainda serrando. Acho que talvez tenha uma saída, disse Olivia baixinho. Qual? Teve uma menininha que veio aqui mais cedo. Ela disse que podia vir ver a gente. Falou que tinha uma tábua frouxa nesse lado do galpão. Vou dar uma olhada, contou Olivia. Mas o que vocês vão fazer se saírem daqui? Perguntou Petra. O que vão fazer depois? Celular não pega aqui, então a gente vai ter que sair da ilha para chamar a polícia. Então o seu plano é nadar até o continente? Sombo Hans. Não. Ninguém aqui vai nadar. Vamos pensar em alguma coisa. Acho que você está fazendo tempestade em copo d'água, disse Hans e depois falou mais alguma coisa em holandês para Petra. Ritter fez que sim consigo mesma, cerrou o último pedaço de corda e libertou Owen. Esfrega os punhos para fazer o sangue voltar a circular, disse com calma. Olha aqui, chamou Olivia enquanto puxava uma tábua frouxa perto do chão. A menininha falou que era uma madeira diferente. Estou puxando e está saindo. Não é só a madeira. Esses pregos aí são só de 2 centímetros. A gente consegue se puxar junto, disse Ritter. Ela e Olivia puxaram, e a tábua saiu com um barulhão de algo se rasgando. Elas ficaram imóveis por um minuto para ver se havia movimento lá fora. Um cachorro latiu ao longe, mas não apareceu ninguém. Conseguimos. Sussurrou Olivia. Ritter olhou pelo buraco. Lá fora, apenas 15 metros escuridão adentro, ficava o que tinham chamado de charneca. O espaço que abriram na parede do galpão era grande o suficiente para uma criança passar rastejando, e talvez, se cavassem um pouco, um adulto conseguisse se espremer para sair também. Vai dar, disse Ritter. Tem certeza absoluta de que seu marido morreu? Perguntou Hans. Talvez tenha ocorrido uma briga e você não viu o que aconteceu. Não pode ser isso. E se ele tiver sido levado para o hospital? Ritter engatinhou até Owen. Você precisa se recompor. A gente vai sair daqui, sussurrou. É isso que a gente vai fazer, Olivia? Perguntou ele para a irmã. É, respondeu ela. Vamos levar a garrafa de água, caso não se importem, disse Ritter para Petra.
Vamos precisar mais do que vocês. A água não é de vocês. É para todos. Protestou Hans. Eles vão precisar mais, disse Petra. Ritter engatinhou de volta até o buraco e começou a cavar, primeiro com o canivete e depois com as mãos. A terra era mais densa e pesada do que parecia e não cedia com facilidade. Havia passado anos demais cozinhando debaixo do sol de uma infinitude de verões. Ela cavou mais fundo até formar uma pequena vala. O que acha? Perguntou a Olivia. Eu já passo. Ritter fez que sim. Quer que eu vá? Não, ainda não. Vamos cavar mais para todo mundo conseguir passar. Você está dizendo isso porque eu sou gordo. Perguntou Owen. Ritter não sabia se era uma das suas piadinhas sarcásticas ou não. O problema sou eu, não você. Só queria que a gente tivesse uma ferramenta melhor para cavar. E aqueles ganchos do teto? Tem uns que parecem frouxos, sugeriu Owen. Perfeito. Fica cavando com a faca e eu vejo se consigo pegar um. Cuidado para não se machucar. Eu já usei uma faca antes. Ritter se levantou com cuidado e encostou num dos ganchos no teto. Muitos anos atrás, aquele lugar devia ter sido usado para pendurar aves de caça ou algo do tipo. Os ganchos estavam enferrujados, mas pregados com firmeza nas vigas. O primeiro em que ela tocou estava firme demais, assim como o segundo. Mas o terceiro. Ritter mexeu, e ele começou a balançar. Hans era muito alto, e ela estava na ponta dos pés. Ele conseguiria fazer aquilo sem a menor dificuldade. Ela olhou para ele. Não, disse Hans. Por que não? Não vamos nos envolver na sua encrenca, explicou. Não, vão só ficar aqui a noite inteira, amarrados até o pescoço, até amanhecer, e aí eles provavelmente vão matar vocês, disse Ritter. E por que matariam? Porque vão inventar alguma história mentirosa sobre o que aconteceu comigo, Tom e as crianças, e vocês poderiam contradizer tudo. Por isso, o mais inteligente a fazer, a única opção, é matar vocês. Estamos na Austrália, não nos Estados Unidos, disse Hans. Ritter acenou positivamente com a cabeça. Bom, ela pelo menos tentou. Eles não são maus, acrescentou Hans. Talvez sejam piores que maus. São pessoas entediadas, disse Petra. Hans falou algo em holandês que soou desdenhoso. Todos os ganchos no teto estavam firmes demais para que ela os removesse. Teria mesmo que cavar com a faca e com as próprias mãos. Abaixou-se de novo e ajudou Owen a cavar um buraco grande o bastante para que os dois conseguissem passar por baixo da parede. Ela cavava com unhas e dedos. Teria usado os dentes se fosse preciso. Muito bem, disse Ritter. Temos tudo? Olivia fez que sim. Owen grunhou. Eu vou primeiro, disse Olivia. Então ficou de bruços e começou a se chacoalhar para passar pelo espaço entre as tábuas. Estava na metade do caminho quando uma porta bateu com força na casa. Ouviram alguém gritar. O que é que esses malditos americanos estão fazendo agora? Apaga essa merda dessa luz. Todos congelarão. Alguém apaga essa luz. Dá bem aqui na minha janela. Volta para dentro, Olivia. Eles estão falando da luz na frente do galpão, sussurrou Ritter. Olivia rastejou de volta para dentro. Rápido. Voltem para onde vocês estavam e coloquem as cordas em cima das mãos, disse Ritter. As crianças voltaram correndo para onde estavam sentadas antes, e Ritter passou os nós pelo pescoço delas. Ouviu uma porta sendo aberta e alguém saindo da casa. Ela pôs a corda ao redor do próprio pescoço e se sentou. Ainda estava ajeitando a corda em volta dos punhos quando ouviu uma chave se virando no cadeado. A porta foi aberta, e Matt apareceu segurando uma carabina numa das mãos. Tudo certo por aqui? Respondeu Heather, ofegante. Me pediram para apagar a luz de fora. Está batendo lá em casa. Tudo bem. Talvez a gente consiga dormir um pouco. A gente acorda cedo aqui. Com o sol. Vou garantir que tragam comida para vocês de manhã, disse Matt. Obrigada. Imagina. Você é muito gentil, elogiou Ritter apenas para mantê-lo olhando para ela, e não para a corda que as crianças tinham jogado de qualquer jeito ao redor dos pulsos. Isso sem mencionar o buraco atrás de Olivia. Aí eu já não sei. Isso tudo foi decisão da mãe. Bom, como eu falei, vou ter que apagar a luz, mas, como você disse, talvez dê para tirar uma pestana, certo? A que horas o sol nasce? Nessa época do ano, umas 5 da manhã. Obrigada. Vamos tentar dormir até lá. Antes de você sair, eu gostaria de falar uma coisa, disse Hans. Ah, é? Ritter sentiu um embrulho no estômago. Olhou para Petra, mas ela não parecia saber o que Hans ia dizer. Quero perguntar do marido da moça. Pelo visto, ela acredita que aconteceu alguma coisa com ele. Ele, está morto? Está morto. O Danny matou. Não deu para fazer nada. Aquele filho da puta é ligeiro. Você entende que isso não tem nada a ver comigo e com a minha mulher? Matt fez que sim. Anotado. Durmam um pouco, se conseguirem, disse Matt, então saiu e trancou a porta. Ele apagou a luz, e Ritter esperou até que Matt estivesse dentro de casa antes de começar a se mexer. Tirou a corda do seu pescoço e do pescoço das crianças. Beleza. Olivia, você primeiro.
Acho que, talvez, a gente deva ir junto, disse Hans. Vocês dois querem vir? Perguntou Heather. Ele e Petra tiveram uma breve conversa em holandês. Queremos, respondeu Petra. Então está bem, concordou Ritter. Mas façam o que eu mandar. As crianças são a prioridade, tá bom? Certo. Ritter pegou o canivete do bolso, cortou as cordas nos pulsos deles e desamarrou-as do pescoço. Olivia, você e o Owen vão na frente. Fiquem abaixados e esperem pela gente no mato alto lá no limite da fazenda. Mas e se alguém vir a gente? Perguntou Owen. Nesse caso, não esperem. Saiam correndo e não parem, respondeu Ritter. Tentem se esconder até verem uma viatura da polícia. Tá bom, disse Owen. Olivia engatinhou pelo buraco e desapareceu na escuridão. Como é que está aí fora? Perguntou Owen. A barra está limpa, pode vir, respondeu Olivia. Owen foi o próximo. Ele teve certo trabalho para atravessar o buraco, mas conseguiu. Ritter se virou para Petra e Hans. Vocês têm que ir imediatamente. Nós vamos, garantiu Petra. Ritter se deitou no chão de terra batida e empurrou a garrafa de água na frente. Ela se arrastou pela terra e, em apenas alguns segundos, passou para o outro lado. A maioria das estrelas se escondia atrás das nuvens, e o ar estava parado. Conseguiu ouvir alguém tocando música numa das construções distantes da fazenda. Ela ficou agachada. Aqui, sussurrou Owen. O garoto estava escondido atrás de um rolo compressor antiquíssimo a alguns metros de distância. Ela correu até ele. Eu falei para ir para o mato. O mato fica longe demais, explicou Olivia. A gente ia ter se perdido lá. Íamos ter que gritar para nos encontrarmos. Ritter fez que sim. A cabeça de Petra apareceu no buraco, e não foi tão difícil passar seu corpo longilíneo por ali. Hans saiu imediatamente depois. Aqui, chamou Heather. Eles se aproximaram e se agacharam atrás do rolo compressor. E agora? Perguntou Hans. Agora a gente corre que nem o diabo da cruz, respondeu Ritter. Capítulo 13. Matt acordou de supetão. Havia algo de errado. Dava para sentir. Havia algo de errado, algo ainda mais errado do que aquilo que estavam prestes a fazer com a família Baxter. Blue estava acordado, olhando pela janela, com o focinho encostado na tela. Matt abriu as cortinas. O sol começava a dar o ar da sua graça. O relógio alegava que eram 4h50 da manhã, e ele acreditava. Deus do céu! Owen, Ritter e o casal alemão, ou melhor, o casal holandês, estariam mortos às 9. Matar aquele garotinho. Puta que pariu. Seria difícil. Mas que escolha havia agora? A mãe jamais deixaria os policiais levarem Danny. Ele era o mais novo da família, e ela tinha uma relação de amor e ódio com ele. Ao contrário da maioria da família, Danny não ficava sentado por aí a tarde inteira bebendo cana. Danny foi para o continente, arranjou um emprego e uma garota. Pobre diabo. Não, a mãe jamais deixaria que ele fosse preso. Ela começaria uma guerra civil na ilha antes que isso acontecesse. Não havia mais nada a ser feito. A morte deles era uma necessidade. Seria horrível. Algo estava fazendo o Blue rosnar. Matt abriu a tela e o ajudou a sair. Seu quarto ficava no térreo, mas mesmo assim o cachorro emitiu um baque seco ao pousar no chão. Ele se recuperou e, com aquele corpo gordinho e as patas artríticas, foi mancando até o rolo compressor. Alguma coisa no rolo compressor o estava irritando. Foi isso que o acordou. Era isso que havia de errado. Alguma coisa ali. Oh, Blue, que foi? O cachorro olhou para ele e latiu. É uma raposa? Perguntou Matt, mesmo sabendo que não era raposa coisa nenhuma. Merda, disse, já colocando calça e camiseta. Ele catou a carabina e saiu pela janela. Ignorou o rolo compressor e correu direto para o velho galpão de tosquia. Tudo certo por aqui? Perguntou. Silêncio. Ah, mas é claro. Ele destrancou a porta e a abriu com um chute. Olhou para dentro, fez que sim com a cabeça. Entrava luz por um buraco nos fundos do galpão. Como eles fizeram aquilo? Ele deu uma olhada no buraco. De algum jeito, chutaram a tábua até soltá-la e depois cavaram. A maioria das marcas no chão de terra vinham de onde Ritter estava sentada. Havia pegadas dela até as crianças e depois em direção à porta. As mais fracas eram do casal holandês. O plano era de Ritter. Os holandeses não queriam ir a princípio, mas mudaram de ideia no último instante. Eles não viram Tom sendo assassinado, mas Ritter os convenceu de que, se ficassem, seriam os próximos. Então ela era esperta e persuasiva. Mais esperta do que parecia. Danny tinha razão. Mas não faria diferença. Ela não poderia se afastar das crianças. O casal holandês ficaria junto, e o mais provável era que fossem ficar na cola dos estadunidenses. Talvez uma pessoa conseguisse evitar ser capturada por 1 ou 2 dias, mas 5 pessoas juntas, e 2 delas crianças. Além do mais, aquele velhote tinha uns 50 e tantos anos, quase 60. E uns 2 metros de altura, fácil. Ele chamaria atenção pra caramba, chamaria mesmo. E aquele menino gorducho não conseguiria correr 2 quilômetros sem cair desmaiado. Iriam pegá-los. Matt saiu de novo e deu a volta no galpão.
Fez carinho em Blue, que o esperava perto do rolo compressor. Bom garoto. Eu vi. Eles fugiram do galpão e vieram até aqui. Bom garoto. Se você tivesse as patas de quando era filhote, tenho certeza de que já teria pegado todos a essa altura, disse ele, e Blue balançou o rabinho, concordando. Matt se agachou e analisou as pegadas. Ela mandou as crianças saírem na frente, então esperaram aqui. Depois, foi a vez dela, e por último o casal holandês. Para onde foram? Ele seguiu as marcas até o mato alto, sempre com Blue mancando ao lado. A trilha era recente, deviam ter se passado apenas 2 ou 3 horas. Deviam estar serrando as cordas quando ele foi levar água. Essa parte ele não contaria para a mãe. Correram para o leste, direto para a velha plantação de eucaliptos que ficava a uns 500 metros da fazenda. Estavam indo para a área em que a mata era mais densa, do outro lado da ilha. Lá, talvez conseguissem se esconder. Um dos poucos lugares da ilha holandesa que não era uma charneca. Não era um plano ruim, mas... Matt se agachou e examinou o chão. Não, havia algo errado. Não havia? Vamos lá, Blue. Ele seguiu a trilha por mais 300 metros até o mato alto, onde ela se espalhava e, então, sim. Pareva abruptamente. É isso que ela quer que a gente pense. Ela quer que a gente pense que eles vão tentar se esconder no mato. Mas não é nada disso, não é? Blue Leishu, concordando. Eles estão indo para o sul, em direção à balsa, não estão? Só que eles não sabem que eu mandei o Brian amarrar a balsa do outro lado do canal a noite passada. Que o Brian ficou reclamando e choramingando de ter que passar a noite lá. Mas até que é uma bela de uma ideia, não é, Blue? Blue Balanku ou Rabinho. Era uma bela de uma ideia, sim, porque, se não fosse por isso, eles conseguiriam roubar a balsa e escapar. Ela era tão magra que parecia que qualquer ventinho a levaria, mas era ligeira aquela lá. Matt Miniu Akabika. Devia ter feito mais algumas perguntas a Ritter. Massoterapeuta, foi o que ela disse que era. Da cidade. Mas havia pistas que ele deveria ter percebido. O que foi que ela falou mesmo? Comunidade da Ilha de Guzi, Omeshuolin, reserva indígena, técnicas de sobrevivência na natureza. Ela disse algo sobre os pais terem servido ao exército. Talvez eles tenham lhe ensinado algumas habilidades de sobrevivência. E não era só isso. Ela tentou assumir toda a responsabilidade pelo acidente. Não hesitou em partir para cima de Dani. Pois é, tudo isso somado podia formar um combo foda. Em retrospecto, ele devia ter mandado um dos garotos mais velhos ficar vigiando o galpão de Tosquia a noite inteira. Mas não adiantava chorar sobre o leite derramado. Ele fez carinho na cabeça de Blue de novo. Com todo respeito, parceiro, talvez a gente tenha que pegar uns cachorros no continente para ajudar nessa empreitada aqui. Ele voltou para a fazenda. Kate estava na varanda, tranquilona, segurando uma caneca de café. Ninguém sabia ainda. Kate. Espalha a notícia. Os Yankees fugiram. Como é que é? Os Yankees fugiram. Acorda a mãe. Esquece, deixa que eu acordo. Ele ergueu a carabina no ar e atirou 3 vezes. Quando entrou na casa, todo mundo já estava acordado. Capítulo 14. Grama morta e seca. Buracos, Raízes salientes, Ravinas, Barrancos. Caniço branco. Capim trim trim. Acácias cheias de espinos. Terra seca, vermelha e antiga. Triodia. Havia alguma coisa voando lá em cima, através da escuridão reticente. Carujas, morcegos. O arquente, pungente, metálico. O terreno era mais acidentado do que parecia quando visto da janela de um carro. O que da estrada passou a impressão de serem campos agradáveis de mato amarelado era, na verdade, uma terra árida. Os morrinhos eram cobertos por sulcos e depressões repentinas, e o efeito ondulante daquele solo tornava a caminhada exaustiva. Em meio ao mato, havia cardos altos revestidos de espinhos afiados feito agulhas. Todos sabiam que o silêncio era importante, mas de poucos em poucos minutos Ritter ouvia um suspiro agudo de dor quando alguém encostava numa dessas pontas afiadas. Ela, Olivia e Petra estavam de calça jeans, o que garantia certa proteção. Owen e Hans, por outro lado, estavam de bermuda. Os morros e os cardos atrapalharam o seu plano de correr para o outro lado da ilha, e foi só quando o sol começou a nascer que chegaram perto do porto da balsa. Quando estavam quase lá, Ritter fez todos pararem para descansar. Ela passou a garrafa de água e garantiu que Owen e Olivia bebessem primeiro. Depois de beber, Owen caiu de costas e respirou fundo. Olivia se ajoelhou. O pier da balsa ficava na pequena cadeia de morros baixos a oeste. Em linha reta, era cerca de meio quilômetro. Eu vou primeiro. Fiquem aqui, disse Ritter. Nada disso, eu vou junto, insistiu Hans. Assim que os dois chegaram ao topo do último morro, ficou óbvio que a balsa não estava lá. Ritter esquadrinhou a costa, mas não, ela não estava em lugar nenhum. Devia ter sido ancorada do outro lado do canal. E agora? O barco sumiu, disse Hans. Não sumiu, só deixaram do outro lado, comentou Ritter. Mas a gente não tem como pegar. Ritter foi com cautela até a doca. Os O'Neill ainda não haviam chegado, mas não demorariam muito para vir. Não havia como chamar a balsa. Não havia telefone, walkie-talkies, nem mesmo um sino.
Mas, também, o que aconteceria se conseguissem mandar algum sinal? A pessoa que estivesse dormindo na embarcação provavelmente seria da família. O continente ficava a apenas 2,5 km. Tão perto. Ritter conseguia até ver carros do outro lado. Luzes das casas distantes, lá longe no litoral. Vamos voltar, disse para Hans, e os dois retornaram solenemente para os outros, que esperavam na meseta. A balsa não está lá, anunciou Hans. E o que fazemos agora? Perguntou Petra. Não sei, disse Ritter e se sentou na grama. Ela olhou para as crianças. Olivia parecia estar bem, dadas as circunstâncias extraordinárias. Por outro lado, ela estava se aprimorando horrores na habilidade de esconder como se sentia. Owen estava péssimo. Toda a água havia acabado agora, e ele claramente estava desidratado. Para começo de conversa, seu condicionamento físico não andava nada bem. Ele foi atingido em cheio pela morte da mãe, então se perdeu em videogame e comida, além de viver enfurnado no quarto. Foi dispensado da educação física e largou a bicicleta e o skate. Só usava moletom largo e bermuda, e era óbvio que a trilha noturna subindo e descendo morros o levou ao limite da sua capacidade física. Para piorar, havia 2 dias já que não tomava medicação para TAA e ansiedade, e Tom dizia que ele precisava desses comprimidos todo dia. Ei, Owen, disse Ritter, aproximando-se. Ele a afastou. Não encosta em mim, Ritter. Ela fez que sim e lhe deu espaço. O que a gente faz agora? Perguntou Hans. Heater se virou para encará-lo. O casal holandês até que parecia bem, mesmo depois de tanto esforço. Os dois aparentavam ter 50 e tantos ou 60 e poucos anos, mas eram magros, atléticos e fortes, como muitos europeus. O que você sugere? Perguntou Hans. Não sei. Mas a gente devia se afastar daqui. Estamos expostos. Quando descobrirem que sumimos, vão vir para a balsa e dar uma olhada nessa região. A trilha que você fez vai levá-los para a floresta, apontou Hans. Mas não vai confundir ninguém por muito tempo. Eles sabem que a nossa melhor oportunidade de sair da ilha é vindo para a balsa, então logo vão chegar aqui. Petra ergueu dedo. Escutem, disse ela. Ritter prestou atenção e, de fato, acima do som do mar e dos embalos da manhã, dava para ouvir 2 veículos vindo da fazenda. Eles sabem, disse Hans. E estão com pressa, comentou Olivia. A gente tem que se esconder. Aqui, mais para dentro do mato. Venom. Apressou Heather. Ela agarrou Owen pelo braço, e todos correram atrapalhados em costa acima em meio ao mato alto. Uma Hilux e um Land Rover apareceram no alto de um morro a quase meio quilômetro dali. Se abaixa, gente. Ninguém se mexe. Mandou Heather. Os 2 carros foram até o porto da balsa e pararam com o guincho dos freios e uma espiral de poeira. 4 homens e Kate saíram dos carros. Todos armados com longas carabinas. Jacko, Matt, Danny e Ivan. Matt analisou o tchau. Eles estiveram aqui, disse Matt, e sua voz foi carregada com facilidade pelo vento matutino. E não faz nem 1 hora, mas agora já deram no pé. Será que foram nadando? Perguntou Kate. Não sei. Se foram, os tubarões pegaram eles, disse Jacko. Matt foi até a água e olhou para a pequena enseada perto do deck. Ninguém esteve nessa praia. Hans e Petra rastejaram para o lado de Ritter, que enxergava melhor. O que está acontecendo? Perguntou Hans num sussurro. São Matt e alguns dos outros, murmurou Ritter em resposta. Hans deu uma olhada por cima do mato. São 5. E armados. Pois é. A gente tem que achar cobertura em algum lugar. Aqui nesses morros a gente fica muito exposto, e, daqui a 1 ou 2 horas, vai ficar quente demais. Você quer continuar caminhando? Perguntou Hans. Não temos escolha, né? Mas o seu plano era pegar a balsa. Só que a balsa são eles que controlam. Não temos como sair da ilha de outra forma. A gente podia pegar uns galhos e fazer uma jangada ou tentar atravessar nadando, sugeriu Olivia. Você viu os tubarões-tigre? Disse Hans. Olivia fez que sim. Vamos pensar em outra coisa, disse Ritter. Nenhuma das crianças sabia nadar muito bem, e a correnteza parecia forte. Mas temos que sair daqui. Hans sacudiu a cabeça. Não, ninguém aqui está brincando de Rambo. Isso é loucura. Qual é o seu plano então? Perguntou Heather. Devíamos nos apresentar com toda clareza e distinção com as mãos para o alto, ir até lá embaixo e exigir que nos levem para o continente de balsa. Ritter o encarou. Ficou maluco? Você sabe o que vai acontecer se descer. O quê? Vão te matar. Não vão, não. Eu não fiz nada. Não importa. Não temos água. Nem comida. Nesse calor, vamos morrer antes do cair da noite, disse Hans. Água a gente encontra, argumentou Ritter. Não tem água potável aqui. A única fonte é o aquífero deles, que fica na fazenda. Como é que vamos sobreviver um dia inteiro sem água nesse calor? Ritter não tinha resposta para isso. Ambas as crianças estavam prestando atenção e pareciam assustadas. O que os homens estão fazendo agora? Perguntou Olivia. Matt está lá na areia tentando entender se a gente foi nadando, respondeu Ritter. A gente devia ter deixado umas pegadas na praia, sussurrou Olivia. Devia mesmo.
Mas não pensei nisso, admitiu Ritter. Tentamos do seu jeito. Não deu certo, disse Hans. Não temos alternativa a não ser nos entregarmos e fazer com que pensem com racionalidade. Ritter se virou para Petra, que fez que sim. Agora, ela parecia estar do lado do marido. Ritter perdeu a discussão. Olhou para o leste. O gigantesco sol amarelo já estava bem alto no horizonte e começando a incendiar a ilha. Seria, de fato, outro dia de calor excruciante. Escondida no mato alto, Ritter pegou o canivete no bolso e abriu a faca. U décidi. Vamos descer e nos render, disse Hans, levantando-se. Ritter se lançou sobre ele e colocou a lâmina no seu pescoço. Não. Vai me matar? Disse Hans, aparentemente inabalável. Você sabe como essa coisa é afiada. Viu o que é capaz de fazer. Vai cortar o meu pescoço. Vou. Temos que cuidar das crianças. Mas Hans era grande, muito forte e surpreendentemente rápido. Antes que Ritter tivesse tempo de reagir, ele agarrou o punho direito dela e o afastou do seu rosto. Torceu o braço dela para trás e a empurrou para longe. Larga, disse, segurando a mão dela nas costas. A impressão de Ritter era de que o seu cotovelo ia saltar para fora. Larga a faca. A dor era insuportável. Ela largou. Hans a arrastou para longe da faca e a derrubou de costas. Tenho sido muito paciente com você. Pensei que você fosse diferente dos outros estadunidenses que já encontrei, mas é igualzinha. Venha, Petra. Vamos colocar um ponto final nessa tolice. Não, espera, por favor, implorou Ritter. Se vocês forem lá para baixo, vão pegar a gente também. Pelo menos nos deem uns 15 minutos para estarmos longe daqui. Hans negou com um aceno de cabeça. Faça o que quiser. Petra e eu já estamos cansados dessa história. Dat is een vergissing, Hans. Er is niets veranderd sinds gisteravond, disse Petra. Mas tudo já mudou. Não temos água, não tem balsa, e não podemos fazer mais nada, insistiu ele. Vão nos matar. Você sabe que vão, disse Petra. Esse é um país civilizado. Estamos vivendo no século XXI. A loucura acabou, disse Hans. Por favor, só deixa a gente ir para longe. 5 minutos. Que diferença faz para vocês? Já passei tempo demais ouvindo as suas doidices, disse ele e se levantou. Ele foi até o alto do morro e acenou para o Zonil. Aqui em cima. Gritu. Ritter pegou o canivete, agarrou Owen e Olivia pelas mãos e os forçou a se levantar, e, sem saber para onde estavam indo, começaram a correr. Capítulo 15. A grama. O mato. As folhas de capim-canguru. A triodia. Cardos. Toros. Argila. Falcao. Sol. Caller. Um tiro de carabina. Owen, não aguento. Olivia, aguenta, sim. Olhos apontados para a frente. Lá está o mundo inteiro. Aqueles 100 metros à frente. Sem olhar para trás. Um pequeno vale a descer. Outro morro a subir. Um grito lá atrás. Outro tiro de carabina. Correndo em meio ao caniço branco. Correndo contra o próprio fôlego. Contra o próprio medo. Espinhos de cardo lhes rasgavam as pernas. Buracos na terra vermelha os faziam tropeçar. Céu azul índigo. Surrows. Corvos observando-os lá de cima, a 60 metros de ar pesado de distância. Alguém atrás deles. Resperaceo passada. Perto. Mais perto. Alguém correndo mais rápido que eles. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe. Heather Olhu. Petra, com o rosto todo vermelho, ofegante. Mas ninguém no morro. Hans. Pergunto Heather, arquejando. Desceu até eles. Por que você não foi? Iam nos matar. Eu tentei falar para ele. Ele contou que a gente estava aqui em cima? Não sei. Para onde estamos indo? Não sei. Houve mais um tiro e o som de um carro acelerando. Ritter tentava escutar enquanto corria. Havia crescido em meio a veteranos do exército e seus carros lá na ilha de Guzi. Homens que não falavam da guerra, do sofrimento e das perdas, mas de carros. Ela dirigia com câmbio manual. Sabia como funcionavam os motores. Sabia como funcionava uma caixa de embreagem. Aquele barulho arranhado era de uma Hilux 3.0 V6 esforçando-se para subir o morro na primeira marcha. Hans contou a localização deles, e os O'Neill estavam vindo encontrá-los. Ela analisou o terreno em busca de algum esconderijo possível. Não havia nada. Estavam mais de meio quilômetro a oeste do que parecia um manguezal e ainda mais longe que isso de um amontoado de eucaliptos ao norte. Não havia nada ao redor além da charneca sem cor. Nenhum esconderijo. Murder. Aquele declive era bem íngreme. Talvez a Hilux não desse conta. Ela se concentrou para ouvir melhor. Não, continuava vindo. Se conseguissem. Owen tropeçou e caiu de cara na terra vermelha. Ele puxou Olivia para baixo, e Ritter foi ao chão também. Ai. Gritu Owen. Você está bem? Perguntou Ritter, tentando dar uma olhada no rosto do menino. Não encosta em mim, disse ele, afastando a mão dela. Ela só estava perguntando se você está bem, disse Olivia. Meu Deus do céu! Eu estou bem, foi só um tombo, respondeu ele, ofegante.
Petra se ajoelhou ao lado de Owen. Você está bem, disse ela. O motor agora roncava alto. Ritter deu uma olhada por cima do mato e viu o snorkel enorme do Toyota espreitando do alto do morro. Ela se abaixou. Droga. O que foi? Perguntou Petra. A gente tem que se abaixar agora. Ficar o mais abaixados que conseguirmos. Trouxerá uma picape para cá. Vão ficar procurando a gente. Ela deu uma olhada por cima da relva. A caminhonete estava parada com todos reunidos em frente ao veículo. Quebrou, será? Perguntou Heather, Esperancosa. Vamos continuar correndo. Perguntou Olivia. Não dá, respondeu Ritter. Acho que a gente não consegue chegar nas árvores sem eles nos verem. Tem, tipo, sei lá, um leito de rio seco ali embaixo. Será que não dá para deitar lá? Perguntou Olivia. Onde? Ali, estou apontando. Havia, de fato, uma fissura bem estreita, provavelmente um riacho que tinha secado a quase 10 metros de distância. Se estiverem com cachorros, vão farejar a gente e aí vamos ficar presos lá embaixo, disse Petra depois de dar uma olhada. Se eles tiverem cachorros, aí acabou para a gente de um jeito ou de outro. Olivia, vão você e o Oliver rastejando até lá e deitem no leito do riacho. E eu disse para rastejar, nada de ir engatinhando. Petra e eu vamos ficar aqui mais um pouquinho para dar uma olhada no que esses caras estão fazendo. Oliver, você entendeu? Entendi. Então vão, os dois. Ambas as crianças foram se contorcendo sobre a barriga em direção ao leito do córrego. Ritter deu mais uma olhada por cima do mato. Os homens continuavam reunidos em frente ao Toyota. O que está acontecendo? Perguntou Petra, também olhando por cima da relva. Não sei. Será que quebraram o eixo das manivelas no caminho até aqui em cima? Os homens comemoraram e deram tiros para o alto. Saíram de onde estavam e entraram no carro. A Hilux começou a vir na direção delas. Agora Ritter via o que estavam fazendo. Eles amarraram Hans horizontalmente no para-choque e estavam dirigindo com ele ali. Aceleraram a mais de 60 por hora e saíram estraçalhando torrões de terra do terreno e voando baixo nos morrinhos. Hans ainda estava vivo, mas, se continuassem fazendo isso, não por muito tempo. Não. Ele começou a gritar. Não, não. Petra abriu a boca para gritar. Ritter cobriu os lábios dela e a puxou para baixo. Não há mais nada a fazer por ele. Mas ele cooperou. Estava tentando ajudar. Matt Tyria percebido. Não é mais o Matt que está no comando. O Jaco e a Kate é que mandam agora. Jaco tinha aquela expressão no olhar. Meses, talvez até anos, de tédio e frustração. Agora ele iria se divertir um pouquinho. Se com Hans, que tentou se render pacificamente, foram capazes de fazer isso, só Deus sabia o que fariam com elas. Tenho que ajudá-lo, disse Petra, debatendo-se para ficar de pé.